Raça subterrânea dos Andes. Imagine você em meio às montanhas mais altas da América do Sul, na Cordilheira dos Andes. O frio corta a pele, o ar rarefeito pesa sobre os pulmões e cada passo parece ser testado pela própria montanha. Mas agora esqueça o gelo, esqueça o vento, concentre-se no silêncio. Um silêncio tão profundo que qualquer ruído, mesmo mais leve, parece vir de outro mundo. E foi exatamente nesse silêncio que um grupo de montanhistas registrou algo impossível. Homens preparados, experientes, armados com câmeras, cordas e coragem, acreditavam estar apenas explorando cavernas ancestrais. Mas em poucos segundos, apenas 30, eles filmaram figuras humanoides saindo de um túnel profundo. Criaturas altas cintilantes que não caminhavam, deslizavam. O registro perdido. O registro poderia ter mudado a história da humanidade, mas nunca veio à tona, porque junto com a filmagem sumiram também as vozes que ousaram contar. E você precisa se perguntar, o que poderia ser tão poderoso a ponto de apagar rastros, silenciar testemunhas e manipular a memória humana, o que vive sobes, escondido por séculos que não deseja ser descoberto? Hoje você vai conhecer uma história baseada em fatos reais registrada no diário de um sobrevivente. Uma narrativa de terror e mistério que conecta arqueologia, folclore e segredos militares. Uma história que muitos preferem chamar de lenda, mas que talvez depois desta noite você nunca mais consiga chamar assim. Prepare-se para mergulhar em um dos relatos mais perturbadores já ocultados pelas montanhas. A expedição que encontrou a raça subterrânea dos Andes se perdeu tudo em 30 segundos. Marty Aguirre, o protagonista, o professor montanhista. Marty Aguirre tinha 47 anos em 2002, quando decidiu largar a rotina de professor de geografia em Mendoza, na Argentina, para dedicar-se novamente ao montanhismo, paixão que carregava desde a juventude. Filho de um guia andino, cresceu entre mapas, bússolas e histórias de expedições que seu pai narrava ao pé da lareira em noites frias da cordilheira. Uma vida simples. Era um homem reservado que preferia o silêncio das montanhas ao barulho das cidades. Seu dia a dia era simples. Aulas pela manhã, caminhadas longas à tarde e à noite. Quando não corrigia provas, ficava imerso em livros de história natural e arqueologia. Morava em uma casa modesta com paredes de pedra e janelas largas, de onde via ao longe o Aconcagua, majestoso e sempre coberto de neve. O viúvo solitário. Martim era viúvo há 5 anos. Sua esposa Clara falecera de uma enfermidade súbita e desde então ele se agarrava ao montanhismo como forma de preencher o vazio. A filha única, Isabela, já adulta, estudava em Buenos Aires, o que deixava o homem ainda mais entregue ao silêncio e ao fascínio das montanhas. Os encontros no café. Aos fins de semana, Martim se encontrava com amigos em um pequeno café de São Rafael, onde conversavam sobre lendas andinas e relatos de viajantes. Nessas rodas, sempre havia uma história sobre aparições, cavernas ocultas e ruínas pré-colombianas que jamais foram estudadas oficialmente. Esses boatos, embora tratados como folclore, despertavam nele uma curiosidade insistente, quase infantil. O hábito de escrever diários o acompanhava desde a juventude. Cada expedição, cada detalhe de trilha, cada ruído noturno nos acampamentos era registrado com precisão quase científica em seus cadernos. Naquela época, uma notícia circulava entre guias aventureiros. Grupos de alpinistas haviam filmado em regiões afastadas da cordilheira estranhas luzes que surgiam de cavernas e sumiam no céu. Eram descritas como figuras humanoides que cintilavam no escuro, mas desapareciam em segundos. A obsessão crescente. Investigação inicial. Para muitos era apenas reflexo da neve, ilusão causada pela altitude e o cansaço extremo. Mas para Martim algo não fechava. As histórias eram muito semelhantes entre si, mesmo contadas por pessoas de regiões diferentes. A cada novo relato, Martim sentia-se impelido a investigar. Pesquisa histórica. Ele passou semanas analisando mapas topográficos antigos, estudando relatos de cronistas espanhóis e notas de viajantes do século XIX. Encontrou em um manuscrito de 1863 menções a seres luminescentes que teriam sido vistos por soldados chilenos em um desfiladeiro remoto da província de San Juan. Registro no diário. No diário escreveu antes de dormir: "Não estamos sozinhos. A montanha respira e algo dentro dela parece nos vigiar.
Ele fechou o caderno com a sensação de estar prestes a atravessar um limite invisível. Não era apenas curiosidade de explorador, mas também uma sensação de que havia uma história muito maior escondida sob o gelo. Afinal, como o professor conhecia as lacunas deixadas pela arqueologia oficial na região andina, muitos sítios pré-incaicos estavam abandonados. Pouco se falava sobre povos mais antigos do que os incas. O mistério das cavernas parecia de alguma forma conectado a esse passado esquecido. A primeira visão. As chamas da fogueira lançavam sombras dançantes sobre as barracas. Por um momento, Martim acreditou ver uma figura alta e luminosa parada entre as pedras, observando-os. Quando piscou, a visão desapareceu, restando apenas o frio cortante da madrugada. Na manhã seguinte, desmontaram o acampamento e seguiram em direção à quebrada de Lesso. Ali, segundo relatos antigos, havia entradas para cavernas pouco exploradas, conhecidas apenas por caçadores de lhamas e alguns arqueólogos esquecidos. A partir daquele ponto, a trilha se tornava cada vez mais perigosa, mas também era onde começariam a se aproximar daquilo que ninguém ousava registrar oficialmente. O verdadeiro mistério. Sabiam estava prestes a se revelar. A quebrada de Lesso. Ao chegar à quebrada de Lesou, a paisagem se tornava cada vez mais hostil. Rochas negras se erguiam em ângulos impossíveis, como muralhas ancestrais, e a neve se acumulava em fendas profundas. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo assobio do vento que deslizava entre os desfiladeiros. Rodrigo, sempre atento, guiava o grupo pelas passagens estreitas, marcando caminho com pequenas fitas vermelhas presas às pedras, para que não corressem o risco de se perder na volta. Cada passo exigia esforço e a altitude castigava os pulmões com um ar rarefeito e frio. Esteban, animado, filmava trechos da trilha captando a grandiosidade das montanhas, mas quando apontou a câmera para uma parede rochosa, o equipamento registrou um reflexo estranho, como se uma luz suave emanasse de dentro das pedras. A descoberta da fissura. A fenda misteriosa. Intrigados, eles se aproximaram e perceberam que a formação continha uma fissura vertical, larga o suficiente para permitir a passagem de um homem. De dentro exalava um ar úmido e mais quente que um ambiente externo, algo completamente fora do esperado naquela altitude. Marcas ancestrais. Rodrigo examinou a fenda com a lanterna e percebeu marcas nas paredes internas, semelhantes a entalhes antigos. Eram linhas retas, quase geométricas, que lembravam inscrições pré-colombianas, mas com símbolos que nenhum deles reconheceu. Acampamento próximo. Martim, emocionado, recordou de um manuscrito espanhol que mencionava portas de pedra que respiravam. Aquilo não podia ser coincidência. Sentia que estavam diante da entrada para algo esquecido pela história oficial. Decidiram montar acampamento a poucos metros da fissura para investigar melhor no dia seguinte. Os 30 segundos que mudaram tudo. Durante a noite, porém, o inesperado aconteceu. Esteban acordou com a sensação de estar sendo observado e pegou sua câmera para gravar. Ao focalizar a abertura da caverna, captou por alguns segundos uma silhueta humanoide, alta e delgada, que brilhava fracamente no escuro. A figura moveu-se de maneira quase líquida, como se deslizasse pelo ar antes de desaparecer subitamente. O registro durou apenas 30 segundos. Os três assistiram ao vídeo repetidas vezes incrédulos. Não havia como aquilo ser um reflexo ou falha da câmera. A criatura tinha forma, movimento e presença. Rodrigo, o mais cético, ficou em silêncio, seu rosto endurecido pelo choque. Martim, por sua vez, sentiu um misto de medo e êxtase. Aquilo era a prova de que os relatos antigos eram reais. Havia algo vivo e possivelmente inteligente, habitando as entranhas da cordilheira, adentrando a escuridão. Ambiente sobrenatural. Na manhã seguinte, decidiram entrar na fenda. Com lanternas potentes e câmeras preparadas, adentraram a escuridão. O ar dentro da caverna era surpreendentemente morno e úmido, contrastando com o frio cortante do lado de fora. O chão estava coberto por uma espécie de lodo escuro e as paredes refletiam pontos de luz azulada, como se cristais luminescentes estivessem incrustados na rocha. Ossadas misteriosas. Mais adiante encontraram ossadas de animais espalhadas em cantos da caverna, lamas, aves e até restos de felinos. O estranho era que todos os ossos apresentavam cortes limpos,
como se algo tivesse desse precisão. Esteban filmava tudo, narrando em voz baixa, enquanto Rodrigo mantinha a mão firme no facão que carregava. O canto metálico. De repente, um som profundo ecoou pelas paredes, semelhante a um canto grave, quase metálico. Não era o vento, tampouco um animal conhecido. Era um som ritmado, cadenciado, que parecia seguir uma lógica própria, como um cântico ancestral. O ambiente transmitia uma sensação de ser vivo, como se a própria montanha pulsasse. Martim tocou uma das ossadas e percebeu que ainda estava úmida, como se a morte tivesse acontecido há pouco tempo. Sinais de perigo. As lanternas começaram a falhar, piscando intermitentemente, e as baterias das câmeras descarregavam com rapidez normal. O grupo trocou olhar tensos. Não havia mais como negar que algo ali dentro queria se manifestar. Martim, em um gesto instintivo, abriu o diário e anotou as últimas palavras daquele dia. Entramos na escuridão e ela nos respondeu: não somos visitantes, somos intrusos. Algo nos observa e temo que já saiba nossos nomes. Ao fechar o caderno, senti uma corrente de ar quente soprar de dentro da caverna, como a respiração de algo gigantesco. O verdadeiro encontro ainda estava por vir. Nas profundezas da caverna. Tensão crescente. As horas seguintes dentro da caverna foram marcadas por uma tensão quase insuportável. O calor úmido que vinha das profundezas fazia a respiração pesar e cada passo ecoava, como se fosse multiplicado por dezenas de vozes invisíveis. Rodrigo, o mais experiente, pediu silêncio absoluto. Símbolos nas paredes. A lanterna de Esteban captou novos símbolos gravados nas paredes, espirais, linhas paralelas, figuras humanoides de cabeças alongadas. Tudo parecia datar de milênios, mas com uma nitidez impossível para algo tão antigo. A pegada impossível. De repente, Seben parou bruscamente. O feixe de sua câmera focou em algo que parecia impossível, uma pegada fresca no lodo. Era alongada, com dedos finos e compridos, muito diferente de um pé humano ou animal conhecido. A cada batida do coração, Martim sentia que estavam adentrando um território proibido, um espaço que não lhes pertencia. Rodrigo se abaixou, analisou a marca e murmurou em voz baixa: não estamos sozinhos. E seja lá o que for, passou por aqui há pouco tempo. O silêncio seguinte foi sufocante. Até mesmo o vento parecia ter cessado. A catedral subterrânea. Avançaram com cautela e logo a passagem se abriu em uma câmara enorme, iluminada por cristais azulados que brotavam das paredes. O lugar parecia uma catedral subterrânea com colunas naturais, de teto abobadado. No centro, um lago escuro refletia as luzes, criando ilusões de movimento. Foi então que ouviram novamente o canto grave, vindo das profundezas do lago. Dessa vez não era um som distante. Parecia estar logo abaixo deles, vibrando no peito e fazendo o chão tremer levemente. Esteban, tomado pela adrenalina, ligou a câmera principal e começou a filmar em zoom. Foi nesse instante que a água do lago se agitou e uma figura emergiu lentamente, alta, magra, com pele que emitia um brilho suave, como se fosse feita de quartzo vivo. Os olhos enormes refletiam uma luz dourada que atravessava a escuridão. A criatura não caminhava, deslizava pelo chão com movimentos fluidos quase hipnóticos. Ficou parada a poucos metros, apenas observando. O encontro. O pânico tomou conta de Esteban, que quase deixou a câmera cair. Rodrigo, por reflexo, ergueu o facão, mas Martinho segurou pelo braço. O instinto de sobrevivência gritava para correr, mas algo mais profundo, quase espiritual, mantinha-os imóveis. A criatura inclinou a cabeça como se estudasse cada um deles. Em seguida, ergueu uma das mãos longas e finas, e o canto grave cessou. O silêncio que se fez era tão absoluto que até o som da respiração parecia uma invasão. Martim percebeu em choque que a criatura estava tentando se comunicar. Uma pressão estranha tomou sua mente como se pensamentos que não eram seus fossem implantados à força. Imagens rápidas surgiam, cavernas intermináveis, cidades subterrâneas feitas de cristal e figuras semelhantes caminhando em procissões silenciosas. Uma mensagem ecoava em sua mente: vocês não deveriam estar aqui. E o peso daquelas palavras não vinha de som algum, mas de uma comunicação direta, esmagadora. O desaparecimento. A filmagem crucial.
Esteban filmava desesperado, tentando manter a câmera firme, mesmo que sua mão tremesse sem controle. O visor captava cada detalhe da criatura, a pele translúcida, os olhos incandescentes e um leve vapor que emanava de seu corpo. A dissolução. De repente, como se tivesse cumprido seu objetivo, a figura se dissolveu em partículas de luz e desapareceu diante deles, deixando apenas o lago silencioso e a sensação de que o encontro havia durado segundos, embora parecesse uma eternidade. O choque. Em choque. O trio se afastou até encostar nas paredes da câmara. Rodrigo finalmente quebrou o silêncio. Isso não é humano. Nunca foi. Martin abriu o diário e escreveu apressado, tentando registrar cada detalhe antes que sua memória os traísse. Ele sabia que ninguém acreditaria sem provas, mas a filmagem de Esteban estava lá, clara, nítida, impossível de refutar. Ainda assim, no fundo, sentia que aquilo não deveria ser mostrado. Era como um segredo proibido guardado pelas próprias montanhas. As marcas no teto. Antes de deixar a câmara, notaram um detalhe perturbador. No teto da gruta, centenas de marcas de mãos brilhavam suavemente, como se fossem impressões deixadas por gerações daquela mesma raça subterrânea. Cada uma pulsava com um brilho tênue, como se ainda estivesse viva. Ao saírem, uma certeza tomou conta de Marty. O contato não havia terminado. Aquela aparição não foi um acaso, mas um aviso. E todo aviso carrega uma ameaça. Depois do desaparecimento da criatura, o silêncio na câmara subterrânea tornou-se insuportável. O trio permaneceu alguns minutos imóvel, como se temessem que qualquer movimento despertasse novamente aquilo que haviam visto. A fuga desesperada. A prova em mãos. Quando finalmente ousaram conferir as imagens gravadas, a tensão se transformou em terror absoluto. A criatura estava registrada com clareza, cada detalhe visível, impossível de negar. A prova estava ali nas fitas que cabiam na palma da mão. Perseguidos. Rodrigo, dominado pelo instinto de sobrevivência, puxou os dois companheiros em direção à entrada da caverna. Caminhavam apressados, quase correndo com a luz das lanternas tremendo a cada movimento. O ar parecia mais denso, dificultando a respiração. Saída bloqueada. Quando chegaram ao ponto da fissura, o choque foi imediato. A abertura estava parcialmente bloqueada por pedras recém-caídas. Rodrigo gritou, acreditando que poderia ser um desmoronamento natural, mas Esteban jurava ter visto uma sombra mover as rochas. Martin ouviu algo mais perturbador, um sussurro em sua mente, diferente do aviso anterior. Dessa vez, a mensagem era clara, repetitiva, quase como um mantra. Deixem o registro, deixem o registro. Suas mãos suavam ao segurar o diário e ele percebeu que o pedido não era sobre as anotações, mas sobre as fitas da câmera. Eles não eram autorizados a levar aquelas imagens para fora. A procissão luminosa. Durante a noite, Esteban não resistiu e ligou a câmera para registrar o ambiente. Foi então que captou no horizonte escuro dezenas de pontos luminosos se movendo lentamente pela encosta, descendo na direção deles. Eram altos esguios cintilantes, deslizando como espectros. A gravação mostrava claramente uma procissão silenciosa que cercava o acampamento à distância. Esteban chorava, murmurando que aquilo era a maior revelação da história humana. Mas Rodrigo fez calar a força, com medo de que o som chamasse atenção. Na madrugada, o fogo se apagou de repente, como se tivesse sido sugado pelo ar. As chamas simplesmente desapareceram, deixando-os mergulhados na escuridão absoluta. O frio avançou de imediato, queimando a pele. E, então, do meio da noite, surgiram sussurros nítidos, em espanhol arcaico, como vozes que não pertenciam àquele tempo. O registro não deve sair, deixem conosco. O último confronto. O roubo impossível. O último amanhecer na cordilheira chegou sem cor. O céu estava encoberto, pesado, como se a própria montanha se preparasse para sepultar o que restava da expedição. Rodrigo despertou primeiro e percebeu que algo estava errado. A mochila de Esteban, onde as fitas estavam guardadas, encontrava-se aberta. O zíper estava intacto, mas dentro não havia mais nada. A sentinela final. Quando finalmente alcançaram o trecho de floresta baixa que marcava o fim da área mais perigosa, Esteban parou bruscamente. À frente, sobre a neve, havia uma figura imóvel, um corpo alto,
esguio feito de luz azulada, parado como uma sentinela. Seus olhos dourados brilhavam, mas o rosto não tinha expressão. Atrás dela, dezenas de vultos cintilavam em silêncio absoluto. Os 30 segundos finais. As criaturas avançaram sem tocar o chão, deslizando até cercar o grupo. Esteban ergueu a câmera mesmo sem fita, como se quisesse registrar mentalmente aquele momento. Uma explosão de luz inundou o local, forte o bastante para apagar qualquer som. Em 30 segundos, tudo desapareceu. Quando a claridade se dissipou, não havia sinal de Esteban, nem de Rodrigo. Apenas Martim restava atordoado, deitado na neve, com o diário preso contra o peito. Horas depois, pastores locais encontraram Martim desmaiado, com febre alta e repetindo frases desconexas. Ele foi levado a um hospital em São Juan, onde permaneceu internado por semanas. O legado do diário. Martim viveu recluso até seus últimos dias. Quando faleceu, aos 74 anos, seu diário foi encontrado entre seus pertences, ainda com a frase final sublinhada várias vezes. Eles sempre estiveram aqui, apenas não querem ser vistos. Durante esse período, escreveu obsessivamente em seu diário os acontecimentos da expedição, com detalhes que assustavam até os médicos. Insistia que não era alucinação, que havia provas, mas ninguém encontrou qualquer gravação ou equipamento. O diário, porém, resistiu, páginas manchadas de neve e sangue mais legíveis. A história, considerada absurda por muitos, foi desacreditada pela imprensa, que tratou tudo como histeria coletiva causada pela altitude. Rodrigo e Esteban foram oficialmente declarados desaparecidos nas montanhas, como tantos outros montanhistas. Anos depois, em um fórum restrito de alpinistas, surgiram relatos anônimos de luzes estranhas na mesma região da cordilheira. Alguns afirmavam ouvir vozes subterrâneas, outros diziam ver figuras cintilantes que desapareciam rapidamente quando observadas. Curiosamente, em todos os relatos, o fenômeno nunca durava mais do que 30 segundos. E agora eu pergunto a você, e se no próximo inverno um grupo de montanhistas decidir filmar no mesmo local, será que também desapareceriam? Ou será que desta vez o registro viria à tona, mesmo que custasse suas vidas?